Uma boa noite a todos. As palavras acho que são poucas palavras, né, mas palavras importantes. A gente sabe que o prefeito ele tem a dura responsabilidade de administrar o orçamento, né, e encaixar ali, equacionar, né, as despesas com as receitas. E a gente sabe que muitas das vezes algumas medidas devem ser tomadas e, querendo ou não, a gente tem que aceitá-las. Agora, o assunto que vem me preocupando e que eu gostaria aqui de dividir com os colegas é o fato de que, né, a gente estava falando agora há pouco aqui com o pessoal da ONG aqui sobre desenvolvimento, né, das cidades, pensando em desenvolvimento. O que a gente não pode, muitas das vezes, é querer transmitir a força desse desenvolvimento, impor ela sobre aqueles que até pela própria legislação são as partes mais fracas de uma relação. E a gente tem recebido, não sei os colegas aqui da casa, muitas reclamações referente à questão de horas extras dos funcionários, dos servidores públicos. A gente sabe que havia um número exacerbado de horas que estavam sendo feitas aqui, sabia, e precisava ser mexido. Mas o que nós não podemos é tirar um serviço da população, né, e simplesmente porque determinado funcionário não possa estar fazendo uma hora extra, ou porque a prefeitura não adota um sistema de escala. Enfim, a gente não pode deixar a população, ao meu ver, sentir a falta desse trabalho. E infelizmente isso vem acontecendo, né? E pior de tudo que muitos funcionários estão trabalhando, essas horas estão ficando aí num suposto banco de horas, diga-se por força de lei inexistente, porque não se tem um acordo com o sindicato dos servidores públicos, né? Hoje, se o Ministério Público do Trabalho vier aqui apurar, essas horas devem ser pagas imediatamente, a verdade é essa. E essas pessoas estão na esperança de um dia receber essas horas. A gente pergunta, quando que elas vão receber essas horas? Será que o único meio de se adequar ao orçamento da cidade é suprimindo as horas extras dos funcionários? Então, a gente vê, até aí pelas redes de internet, as redes sociais aí da informática, a própria população criticando justamente isso. Olha, o servidor não pode fazer hora extra, ele não pode fazer não sei o que não tem, a pessoa vai lá, precisa de um carro, não pode porque não tem motorista. E por outro lado, tem setores na prefeitura que tem gente batendo cabeça um com o outro, né? Tá sobrando gente. Então, eu acho que a hora, essa preocupação é o quê? De tentar amenizar, tirado apenas do servidor concursado que está sofrendo com essa questão da retirada das horas. Eu também não sou favorável à realização de horas, sou favorável à criação do sistema de escalas. Mas não só deixar a marreta na cabeça dessas pessoas, e sim do prefeito encontrar outros meios. Que, infelizmente, hoje o que a gente tem percebido é que alguns cargos de comissão da prefeitura, eles estão preocupados em usando a estrutura da prefeitura para fazer coisas próprias, né? Seria até deselegante aqui citar nomes, mas se precisar, a gente cita. Mas as pessoas estão se desenvolvendo em outras atividades e deixando a prefeitura em segundo plano. E isso não é a prefeitura, porque a prefeitura não é uma indústria privada. A prefeitura nada mais é do que a casa do povo. Então essas pessoas estão ludibriando a população. E com o aval do prefeito, porque nós não temos alguma providência nesse sentido. Então eu acho que é hora da gente retirar um pouco essa carga sobre simplesmente tudo que se acontece, olha, não pode fazer porque não pode fazer hora extra, não pode fazer isso porque não tem gente, porque não pode vir final de semana. E por outro lado, você vai no fórum e encontra funcionário da prefeitura durante o expediente. Você vai aqui na esquina e encontra funcionário da prefeitura passeando. Você vai num lugar, o cara está fazendo um serviço porque ele tem uma empresa que faz outra coisa que está lá. Quer dizer, as pessoas estão cuidando de interesses particulares, né? E isso aqui, se não houver uma oposição, a gente, sei lá, é caso de abrir uma comissão, é caso da gente apurar, levar para os órgãos competentes, para a gente tomar uma providência. Creio eu que, né, não seja só a minha pessoa que esteja sendo cobrada, e as pessoas que passaram no último concurso, vocês viram na resposta aí hoje, serão chamadas de acordo com as necessidades. Poxa, mas para mim, e creio que para quem fez o concurso, a necessidade foi quando colocou lá no concurso, olha, eu preciso contratar aqui, não sei lá a função, mas um pedreiro, um mecânico, era uma necessidade urgente, não era uma necessidade de se esperar. Porque o que a gente sabe que não está sendo chamado
é por questão de arrecadação, por questão de adequação da folha de pagamento. Agora, por outro lado, você vê aí cargos e cargos, e em meio à crise, havendo contratações de pessoas, mas esse é cargo comissionado, né? Então, são coisas que a gente não pode aceitar. Gostaria aqui de pedir para o líder do prefeito, não é nenhuma crítica assim como vereador, mas não é uma por oposição, por mera oposição, é uma preocupação. Fui no velório recentemente, e aí você conversa com os funcionários descontentes porque estabeleceram uma escala da pessoa trabalhar lá, salvo engano, 2 dias, folga 2, entra não sei que horário. E o sindicato da categoria, está sabendo disso aí? Está sabendo que está vendo isso? Ah, vão estabelecer escala 12 por 36. Você tem que ter um acordo, no mínimo, individual, para que o empregado aceitou com o sindicato. Então precisamos resolver esse problema. O que não pode é deixar a pessoa trabalhando na ilusão que vai receber hora extra. Eu acho que já tem muita coisa que está errada que é por compromisso político. E se pagar hora extra também numa frente é compromisso político, a cidade vai para o buraco. Então são coisas que a gente não deve permitir. E o que a gente vem cobrar aqui é a convocação das pessoas aprovadas no concurso. Se abriu o concurso é porque precisava, né? E por que não chama? Por quê? Porque precisa colocar um chefe de sessão, da sessão. E aí precisa ficar sem o motorista do automóvel que leva a pessoa a fazer uma cirurgia, uma sessão de quimioterapia, por exemplo. Então é isso que a gente vem cobrar. Um segundo aspecto aqui, só para aproveitando, o tempo aqui usei pouco. O velório recentemente foi reformado. Fiz um requerimento aqui, a gente está cobrando posturas, né? A gente já cobrou que teve pessoas sem registro que trabalharam lá, que estão sofrendo, porque sofreram acidentes domésticos e por não ter o recolhimento acabaram sendo penalizadas. Veio aqui o dono da empresa, acabou não resolvendo. Mas o pior, o departamento de obras, não sei se é planejamento da prefeitura, eu vou no velório poucas vezes. Às vezes que eu fui não tinha água lá. Aí você conversa com a pessoa lá, responsável pelo velório, e fala, olha, doutor, o problema é o seguinte, eles colocaram uma caixa de água grande aqui desse lado da cozinha aqui. Só que lá do lado da diga ainda está a caixa d'água pequena. Então toda vez que tem velório, tem falta d'água. O pessoal começa a usar o banheiro, o sanitário, acaba o quê? Acaba faltando água. Então, quer dizer, é falta de fiscalização, que a gente também cobra que seja tomada uma postura. E ao fim, queria aqui deixar registrado também o que está certo, a gente tem que agradecer em nome de uma família aqui da Brasilina, a gente precisou, Dona Salete imediatamente ajudou, então eu achei no dever de deixar aqui registrado o meu muito obrigado pela atenção. Acho que é isso, a gente tem que trabalhar para a população. E por isso a gente pede, o vereador Eduardo, que você leve esse assunto que tem causado grande preocupação a esse vereador. E o grande medo não é de estar se protelando esse problema. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito, pois não, vereador? Senhor presidente.